Boa tarde, vamos começar. Boa tarde, vamos começar o nosso call de fechamento do dia 3 de julho de 2003. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. O mercado abriu, realizou, reverteu forte ao longo do dia, né? E no meio da tarde, quando Nova York fechou, hoje Nova York fechou mais cedo, por causa do feriado de amanhã, o mercado nosso aqui parece que perdeu a confiança e devolveu tudo e mais um pouco. Então a gente acabou fazendo uma nova mínima. Ele tinha feito uma mínima aqui em 44, um pouquinho abaixo dos 44.818. Ele fez 44.810 e agora 44.552. Ou seja, um pouco menos de 300 pontos para baixo. E com isso, ficou feio, né? Não vai fechar no campo positivo. Amanhã Nova York está fechado. Mas eu não acho que está de todo feio, não. E continua com uma divergência de fundo. E a gente pode ver que o mercado... A gente pode ver o mercado amanhã até tentando uma recuperação. Um pouco de otimismo por enquanto, não tem nada gráfico que sinaliza essa possibilidade. Vai depender muito mais do fechamento de hoje do que qualquer outra coisa. Se a gente pegar a SP500 aqui, a SP500 já fechou no meio da nossa tarde. Fechou, enfim, meio pregão nos Estados Unidos. E ele fechou bem mais ou menos também, né? Não chega a ser um spring top, mas ele fechou no campo positivo, recuperando a perda de ontem. Mas não rompeu a média das bandas, ou seja, está difícil romper essa média das bandas de Bollinger aqui. Enquanto ele tenta, enfim, dentro dessa volatilidade, estocástico subindo, já fica sobrecomprado e enfim, ele não consegue romper. Ele fez um topo abaixo do de ontem e o fundo também abaixo do de ontem. Então temos aqui uma pequena 3 dias seguidos com máximas descendentes e mínimas descendentes também. Nitidamente o mercado americano perde força. Petrobras ainda está no campo positivo. Já deixa uma sombra superior maior do que a gente gostaria de ver. Temos aí ainda 1 hora de pregão pela frente. Então ainda existe a possibilidade dele fechar um pouco melhor. Vale do Rio Doce. Está trabalhando no campo negativo agora. Ele abriu em queda, melhorou, positivou, volta, caiu outra vez. Não fez ainda um fundo abaixo dos 25,68. Ele fez mínima hoje em 25. Não, fez sim, 25,57. Já fez um fundo abaixo do fundo anterior. 25,57 é a mínima que ele fez. Vale está na mínima, está em uma tendência de baixa. Já chegou com isso na retração de 50% de Fibonacci. (25,58), ele fez mínimo 25,57, chegou com o objetivo de baixa. E agora vamos ver como é que ele fecha para determinar quais são os próximos passos. OGX está na mínima do dia em 36 centavos. Objetivo de queda em 35, enfim.
Já chegou lá, né? Já chegou no objetivo de queda. Vamos lá. Boa tarde, estou com bom lucro em BTW. Com certeza, só o dia de hoje já valeu, já lavou a égua, né? Está na hora de cair fora? Parece que sim. BTOW3, já com 20, sei lá quanto de alta. Aqui rompendo a média das bandas, ele tinha o objetivo 8,23, já 8,44 agora. Já bateu 8,54. O stop, se você não por acaso não quiser vender, eu venderia. Mas se por acaso você não quiser vender, a sugestão que fica é se perder 8,23 por lá fora. Então o BTW já está bem, 24,5 de ganho. Enfim, pode subir mais amanhã? Até pode. Até pode. Formando um Mauro Bozo. Mauro Bozo é início de tendência, início de continuação de tendência. Tem um objetivo aqui na banda superior de Bollinger, que está em 9,36. Alta forte, volume forte também. Estocástico comprado. Perfeito. Ok, vamos em frente. SP TW11. Não muda muito, né? 83 continua sendo suporte. Se perder 83, vem aqui para 81,40. Depois de 81. O 83 já está, né? Pode vir para baixo? Pode. Se perder 83, vem para 81,40. Semig estava bonita hoje. Querendo melhorar, devolveu 50%. Já fecha com uma indefinição, estocástico abrindo venda. Bate na média das bandas. Tem um objetivo aqui na casa de 19, 19,05. Pode vir até um pouco mais para baixo. Eu vou tirar esse suporte aqui. Essa 19, 19,05, depois 18,40. Pode vir até aqui embaixo para reverter e voltar a subir. Então a expectativa é de realização. Lame 4. Aqui abriu já com gap lá embaixo. Martelo invertido. Ponto negativo estocástico vendido. Numa tacada ontem, né, devolveu 1, 2, 3, 4, 5 candles. Numa tacada só. Olha aqui, ele faz um padrão de reversão. Faz um martelo invertido. E é engraçado, né? Que apesar dele devolver todo o ganho do dia, ainda fica, né, uma figura de reversão. Ponto negativo, estocagem vendida, já disse, né? Como ele, vários papéis se comportaram dessa forma. Ou seja, baixa na média das bandas e depois vem para baixo. YouTube tem uma exposição de 3 bilhões com a EBX.
e já fiz um fundo abaixo do fundo anterior, apesar da divergência, né, tem uma divergência de fundo, ainda não tem uma sinalização de reversão. Pode ainda vir um pouco mais para baixo, não acho que vem muito mais. Essa divergência é uma forte sinalização de reversão. Mas, por enquanto, não tem ponto de compra. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. LPL4. Esse papel não para de cair, hein? Brincadeira. Cai, continua caindo, tem uma divergência de fundo, né? Lambendo a banda inferior de Bollinger. Mas por enquanto continua vindo para baixo sem perspectiva de reversão. Não tem muito o que acrescentar. Só isso? Acabou? Ó, tem uma lista aqui, como sempre. Tem alguns papéis que eu peguei ao longo do dia aqui, alguns até já meio que perderam um pouco a importância. Mas vamos começar aqui com a minha lista de trás para frente. Sambi 11. Esse papel eu estou trazendo aqui porque ele faz justamente esse doji. Tem que ver como é que ele fecha aqui, mas se fechar desse jeito, essa figura aqui já sinaliza uma possível reversão para o próximo pregão. Estocástico bem neutro, não sinaliza nada, está sobrevendido, mas, né, vocês vão compreender de que arranjar filé para hoje aqui é só se for realmente no supermercado, né? Porque na bolsa ficou complicado. Então o Sambi 11, dependendo de como ele fechar, pode dar uma revertida amanhã. Ainda não é para comprar amanhã, mas pode dar uma revertida amanhã. Alpa 4. Alpa interessante. Em termos de candle, tá bem esquisito, né? Mas olha só, vamos analisar aqui. Ele abre com um pequeno gap. Vai lá embaixo, testa a retração de 61,8. Testa a média de 200 períodos. Alfineta fundo a média das bandas de Bollinger. Ou seja, rompe 50%, vem até 61,8. E aí reverte com força total. Praticamente já... deixa eu ver aqui uma coisa. E agora está no 0 a 0. Cravado no 0 a 0. Tem chance de reverter. Depende de como ele fecha aqui. Se ele fechar no positivo, ele, né, o ideal seria que ele viesse a fechar. O ideal é sempre complicado, né? O 14, por exemplo, forma um martelinho de reversão altista aqui.
Então a Alpa está bem interessante, divergência de fundos, está bem interessante. Com gás, papel que já caiu muito, né? Vou limpar aqui. Aqui forma um grande spinning top de indecisão, sinalizando a perda da força do movimento de queda. No primeiro momento perde a força de queda, segundo momento ganha força de alta. Então aqui ele está formando um padrão de movimento com esse spinning top. Quarenta e oito, sete, sete. Quarenta e oito, sete, sete. Antes disso não é para comprar esse papel. Mas também está interessante. Arezzo. Vou limpar aqui. Arezzo formando um fundo duplo. Trinta, sete, quatro. Formando fundo duplo pela teoria de Dow. Fundo duplo de reversão altista pela teoria de Dow. Ele aqui tem uma pequena divergência e aqui, se fechar com esse candle negativo, lembra um martelo. Lembra porque deixou uma sombrinha, parou maior do que 10% do tamanho do corpo. A única alternativa aqui agora para fechar, por incrível que pareça, para fechar mais bonito, para a figura, para o candle, fechar mais próximo de um martelo, um clássico, seria cair um pouquinho. Desde que respeite a relação de 2 vezes o tamanho da sombra para o tamanho do corpo, ou seja, a sombra tem que ter 2 vezes o tamanho do corpo. Aqui tem ainda espaçozinho para realizar. Por que eu digo isso? Porque se o corpo é um pouquinho maior, essa sombra aqui diminui percentualmente o tamanho dela em relação a esse corpo, né? Então veja que a sombra e o corpo tem praticamente o mesmo tamanho. Ortodoxamente, isso é inaceitável para um martelo de reversão altista. Sombra superior tem que ser micra. Não pode ser mais do que 10% do tamanho do corpo. Por isso que ela é micra. Ok? Mas, de uma forma mais macro, Arezzo está formando o W do Bollinger. Ele vem, testa do lado de fora, volta, testa a média das bandas, vem, testa e respeita a banda inferior de Bollinger. Ok? Ele fez mínimo aqui em 30,72 hoje, a banda está em 30,72. Cumpriu um objetivo. Se ele começar a vir para baixo aqui, aí desmorona tudo, né? Mas do jeito que está, deixando essa sombra inferior, ele faz o W de Bollinger. A expectativa então é de reversão altista para chegar na banda superior de Bollinger. Então temos aqui um dos primeiros papéis que a gente vê que já chegou. A maioria dos papéis está começando a realizar aqui, né? Pois de Arezzo já chegou no seu objetivo de baixa e fica uma expectativa de reversão altista. Outro papel, QGEP, Queiroz Galvão. Queiroz Galvão.
Tem essa linha, esse canal de baixa, né? De topo de fundos consecutivos mais baixos. Aqui um parecido também, né? Ele alfineta a banda inferior de Bollinger, reverte, divergência de fundos, nítida divergência de fundos. Aqui também deixa uma sombrinha superior. E aqui, diferente de Arezzo, ele alfineta a banda inferior de Bollinger, ou seja, ele testa a banda no primeiro momento, sobe até a média das bandas, e quando ele volta, ontem tinha chegado num objetivo, hoje parecia que ia reverter em alta, e acaba que não consegue se sustentar, e vem para baixo com tudo. Recuperou, é verdade, mas o estrago já está feito. Ou seja, não é mais um W de Bollinger, já quebrou esse padrão, aquele padrão da reversão. Pode subir por outro motivo, não mais pela estratégia de Bollinger. Mas ele está aqui sinalizando, né, basicamente uma recuperação, uma sombra inferior muito grande em relação ao dia de hoje e uma baita de uma divergência linda, clássica divergência de fundos, mostrando que o papel tem potencial de reverter em alta. QGEP, ok? Outro, Sula 11. Limpar aqui. Sula 11 eu trouxe basicamente por dois motivos. Três motivos. Primeiro, spinning top. De cara, a gente olha o gráfico. Spinning top, depois de um movimento de queda, sinaliza a perda da força da baixa. Ponto número 1. Ponto número 2. Testa e respeita a banda inferior de Bollinger. Alfineta, né? Alfineta, ou seja, rompe e volta, formando justamente o spinning top. Sinalizando, como eu disse, a perda da força do movimento de baixa. Perde a força de baixa no primeiro momento, no segundo momento ganha força de alta. Reversão altista. Ponto número 2. Ponto número 3. Divergência de fundo. Aqui, divergência de fundo. Ele faz um fundo abaixo do fundo anterior e aqui faz um fundo acima do fundo anterior. Divergência de fundo, sinalizando também uma reversão, possível reversão altista. Ok? Não tem figura de reversão propriamente dita, a gente está um passo antes da formação dessa figura, ou seja, a maioria desses papéis está mostrando que poderá vir a formar uma figura de reversão no próximo pregão. Como eu disse, filé mignon hoje só se for no supermercado. Um papel que infelizmente devolveu tudo. Ele está fazendo aqui um padrão de envolvimento. Estava, né? Chegou a fazer um padrão de envolvimento. Na verdade, não é nem esse aqui. Não é nem esse. É o... Esse aqui ele faz um spinning top. Isso aqui ele até chega a buscar. Vem aqui embaixo agora começando a querer melhorar. A mesma coisa. Deixa uma sombra superior, testa a média das bandas, devolve, está respeitando. Candle positivo, pode fechar ainda no campo positivo. Candle positivo, mas trabalhando no negativo nesse momento. Ele fechou aqui a 30 bola, no momento 29,98 ainda está ligeiramente negativa. Mas tem chance de reverter para cima. Não tem divergência de fundo, mas tem aqui, né, esse W. O papel que eu estava, na verdade, querendo mostrar é L-REN 3. Inclusive, postei uma análise no fórum. A L-REN estava fazendo aqui
uma linha penetrante de alta, que é a figura de reversão altista. Junto com o mercado, ele acabou realizando também. E agora faz um martelo invertido. E aqui o interessante é que ele abriu dentro das bandas, fechou fora, abriu fora das bandas e sinalizava com a possibilidade de fechar dentro das bandas. Não está confirmando por enquanto, devolveu, está cravado em cima das bandas. Essa questão de abrir dentro, fechar fora, abrir fora, fechar dentro, por si só já é uma sinalização de reversão. Né? E aqui poderia, se tivesse se mantido nas máximas, poderia ter feito um padrão de reversão. Linha penetrante de alta. Estocástico vendido. Nesse patamar de diferença desse fundo para esse e deste fundo para esse. Né? De uma forma geral aqui, um pouco mais ampla, temos a divergência. Então L-REM não está tão bonita quanto estava com a linha penetrante de alta, ele devolve um pouco aqui. Uma melhor compra seria nessa faixa aqui de 63, a mínima aqui 63,08, não sei porque que está 30 aqui, vou botar 63,10. 63,10 seria uma, antes de 63,10 não tem compra. Ou seja, ele pode amanhã subir aqui. E tem essa linha de tendência de baixo também, né? Então ele tem que romper 63,10, que é uma compra agressiva. Rompendo a linha de tendência de baixa, é uma compra conservadora para o papel. E olha que logo em seguida tem 65,40, que é uma resistência. Depois tem a média das bandas de Bollinger, que está em 66,86. E aí você começa a ter várias resistênciazinhas para cima. Nesse caso aqui, é interessante olhar o gráfico semanal. No semanal ele está simplesmente bem sobrevendido. Está lá em 9%, já perde a força da baixa, falta uma sinalização de reversão. E no gráfico de 60 minutos, ele arma um pivôzinho. Então no gráfico de 60 minutos está interessante. No gráfico diário seria a tomada de decisão. E no gráfico semanal não está bonito. O que significa isso? Tiro curto. Tiro com stop, dá uma compra com stop curtinho. Esta é a recomendação. Está aqui nos 60 minutos, lindo. Ele testou bem fora da banda, veio próximo da banda, já realiza, começa a sinalizar a perda da força da baixa. A gente pode até botar aqui esse pivôzinho e ver que ele testou a retração de 61,8 de Fibonacci. E agora sinaliza com a possibilidade, né, 5 horas da tarde, abre um outro candle aqui, fecha com doji. Nos 60 minutos ele pode ainda fechar um pouquinho melhor. Nos 60 minutos então tá interessante. No diário está interessante. No semanal não está interessante. Tiro curto. Já falei sobre o Cielo? Não falei sobre o Cielo ainda. Podemos falar agora. Cielo 3 está na minha lista de venda. Nada mudou em relação ao que falamos hoje mais cedo. O papel continua dentro de uma área de deriva com viés principal de queda. Se você está comprado, sugiro fortemente um stop nesse papel. Não tem muito o que dizer. Se perder 54,30 é venda, com objetivo é 51,75. Estocástico abrindo venda em 85%. Está comprado, abrindo venda em 85%. Ele por 3 dias tentou romper aqui a média das bandas, não conseguiu. A média está horizontal, serve como uma forte resistência.
Então, é para ficar fora. De compra, que eu digo. Tá comprado, trabalha com stop. Esperar uma reversão para entrar numa venda. Aqui 54,30. Ok. Pastor, a questão de fundo é muito complicada, porque as pessoas tendem a querer adivinhar fundo. Você só sabe que o papel fez um fundo ou fez um topo quando ele reverte. Enquanto ele não reverter, você não tem como dizer qual é o fundo. É querer adivinhar o fundo. Tá certo? Então não sei. Petrobras aqui começando a melhorar um pouquinho. Quando a gente fala, né? Agora 1,88 de alta, estava 1,66 de alta. Se ele fechar acima de 15,70 é uma ótima sinalização de que poderá vir a deixar um fundo. A gente só vai saber depois de alguns poucos dias, né, que ele deixou esse fundo. Pelo menos o ponto fundamental é quando ele der uma compra. Aí você sabe que ele, né, a probabilidade de deixar um fundo é enorme. Por enquanto não tem essa compra. Ou não tem essa compra antes de romper a máxima de hoje de jeito nenhum. Ele tem aqui essa máxima de 16 de 47. Eu diria para você, sem margem de dúvida, que se romper 16 de 47, aí ele deixa um fundo. Porque ele faz um topo acima do topo anterior. Aí começa a pensar em quebrar o padrão. Nada impede ele fazer aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Cai, sobe, cai, bate aqui ou perto disso, volta a cair, respeita 15,17. O segundo ombro normalmente é menor ou às vezes bem menor do que o primeiro e é reveste para cima. Tá certo? Vale também, vale. Tem uma sinalização forte. Bom, já chegou na expansão de Fibonacci. Já chegou na expansão de Fibonacci. Eu queria ver se eu conseguir tirar isso aqui, mas não estou vendo que não vou conseguir. Está muito perto. Não vou mexer porque senão 29,56 eu quero preservar. Tá certo? O número cravado é esse, 25,58. Então quero, depois que, enfim, que eu fizer a análise amanhã, posso até mexer e pode. Aí não é mais relevante esse 25,58. Ele já chegou num objetivo de baixa pela expansão de Fibonacci. Pela expansão do estudo de Fibonacci, do pivô que ele armou aqui atrás, ele já chegou no seu objetivo em 25,50. Um objetivo que, com certeza, muitos não acreditaram que ele viria. Não estou dizendo que eu acreditei também. Não necessariamente, não acho. Na verdade, em algum momento aqui eu achei que ele não fosse mais voltar, não fosse mais chegar nos 25,50. Uns 2, 3 dias atrás eu comecei a pensar que ele, antes dele voltar a cair, ele ia buscar aqui a média das bandas de bola, que aí é a linha de tendência de baixa. E não foi o que aconteceu ontem, despencou com tudo e hoje ainda cai um pouquinho mais. Só para quem não sabe ainda, o presidente do Egito renunciou ao cargo, militares tomam o poder do Egito. Esse era o motivo de estresse hoje, que está sendo confirmado com a notificação do Exército, dizendo que ele teria até meio-dia para renunciar. Ele ainda tentou, né, o deixa disso, e acabou que deram um safanão nele, ele saiu. Lembrando que foram os próprios militares que botaram ele lá.
Enfim, vamos em frente. 2 papeizinhos podem vir para baixo ainda um pouco mais. Cruz 3. Cruz acabou querendo melhorar. Mais cedo, quando eu vi aqui, ele estava piorzinho. Mas aqui o estocástico 85, já perdeu a força da alta. Pode dar uma realizada. Não sei. Está bem definido agora. E o outro, Ambev 4. Ambev respeitando. Amanhã perdendo a mínima de hoje é venda para Ambev. A gente vamos ver com mais detalhes essa operação no call de abertura depois que o papel fechar. Algumas solicitações. SCAR 3. É um papel com pouca liquidez, né? Testa a mesma coisa. Testa a média das bandas. Olha só, abre dentro, fecha fora, abre fora, fecha dentro, devolvendo no limite, né? Que é isso aqui por si só já é uma sinalização de reversão. Reverteu, bateu no primeiro objetivo, média das bandas de Bollinger, confirmou a expectativa e agora cai, confirmando também a expectativa de realização. A expectativa melhor agora, maior na verdade, é que ele venha cair mais. Isso aqui é que nem um estilingue, um elástico. Já pegou elástico? Qualquer elástico. Se você estica um pouquinho, ele tem pouquinha força de retração. Se esticar um pouco mais forte, a retração dele é mais forte. Se você esticar ao máximo e solta uma das pontas, ele dá uma estilingada longe, né? Esticar um pouquinho, soltar e dar uma estilingada perto. Um pouquinho mais de força, ele vai um pouquinho mais longe. Esticar ao máximo aquele elástico e soltar, ele vai lá do outro lado da sala. É mais ou menos isso aqui. Quanto mais para baixo ele vier na retração, respeitando, né, 50, 61, né, 76,4, mais forte é a reversão para cima. Mais forte é a reversão para cima. Vide a própria Vale. Veio, retraiu, na verdade ela fez até mais, porque ela retraiu em 50%, eu não quero mexer aqui, como eu disse, mas ela retraiu em 50%, um pouquinho mais de 50%, tá certo? Mas olha só, ela chegou em 50% e veio para baixo. Quer ver uma outra coisa? OGX. OGX, eu vou mudar, não faço a análise, olha aqui, 60, deixa eu botar aqui, peraí. Aqui eu posso mexer. Não, aqui, peraí, aqui, ó. Olha só. Ele vem. Cadê você? Ele subiu. Aqui não. Peraí. Olha aqui. Ele veio. Foi lá em 61,8. Testou 61,8. Tá vendo aqui? Pois é, então o que a gente faz? Como ele testou 61,8, você esticou lá para baixo, eu pego esse ponto lá para baixo e jogo nesse movimentozinho aqui, eu jogo aqui e ele chegou no objetivo, tá certo? O primeiro objetivo foi esse aqui, 0,70 e poucos, que ele chegou e testou várias vezes 0,75, né? Eu peguei, olha só, e se eu tivesse pego 50%, se ele tivesse retraído a 50%, eu tivesse pego 50% e botado na cabeça desse pivôzinho, olha só onde é que ele ia parar, em 14. Como ele foi lá embaixo, eu estiquei aonde ele retraiu, né? Eu botei na cabeça do pivô. Aí ele me deu 75. Depois que ele chegou no 75, tá certo? Depois que ele chegou no 75,
Aí eu abusei um pouquinho mais. Pera aí. Ih, não, pera aí. Aqui tá fora. Enfim, mas vocês entenderam a estratégia, né? Em 1,60. Cadê você aqui? 1,58. Daria aqui. Agora mudou um pouquinho. 0,31. Vocês entenderam a xilingada, né? E não me lembro mais qual era o papel que a gente tava falando. Enfim, não sei porque que tava falando isso, mas enfim. Ah, eu acho que era Scar, né? Então aqui mesma coisa. Ele veio, já não chegou ainda na retração de 50%, ou seja, é desejável que ele venha mais para baixo, tá certo? Foi aqui que eu parei. É desejável que ele venha mais para baixo. Para quê? Porque ele vindo mais para baixo, ele fica mais próximo, primeiro, do W de Bollinger, mas ele pode parar aqui. Ah, quase chegou lá. Pois é, quase chegou lá, mas não chegou. Então ele teria mais força de alta se ele viesse um pouco mais para trás. O estocástico está sinalizando isso. Ele fez mínimo aqui 39,12 e 39,15. Não chega a ser uma pinça de reversão. Mas ele teria espaço para vir um pouquinho mais para baixo. Por enquanto não é para comprar esse papel. Ele tem espaço para vir para baixo. GGBR4 com o dólar subindo. Ele continua subindo. A última vez que eu vi ele tinha rompido o topo anterior e mantendo. Tá certo? Aqui, o topo anterior foi aqui em 13,33, ele está 13,42 e fez máxima em 13,55. Ou seja, amanhã, apesar dele já estar sobrecomprado em 91% e já ter atingido a banda superior de Bollinger, nada impede dele começar a subir aqui assim. Então, se você está comprado nesse papel, ótimo. Parabéns de trabalho com o stop e mantenha nessa linha de tendência de alta como um parâmetro a ser seguido. Deixa eu diminuir isso aqui para a gente ganhar espaço gráfico. Tá certo? Não é interessante você sair, estopar só quando ele romper a linha de tendência de alta, porque amanhã, por exemplo, você estaria saindo um pouquinho abaixo dos 13,18. Tá certo? De 13,40 para 13,18 eu acho que é um percentual grande de devolução. 13,40 para 13,18 vai estar devolvendo 1,6. Eu acho que é muito. Tá certo? Então tem que botar um stop menor. O stop é sempre pessoal, é só uma sugestão. Ele pode continuar subindo? Pode. Inclusive, você pode até botar o lucro para dentro e rompendo essa máxima. No próximo pregão, entra outra vez. É outro trade. Tá certo? Então, no gráfico diário, ele tem a possibilidade ainda de subir. Já está esticado. No gráfico semanal, olha só como é que são as coisas. Ele está só começando o seu movimento de alta. Fez aqui. Vamos diminuir esse troço aqui que a gente quer ver gráfico.
Não quer ver indicador nem volume. Olha só, ele acabou fechando aqui praticamente com uma linha de contra-ataque. Ele fechou aqui a 12,54. Semana passada fechou a 12,61. Fechou com uns 7 centavinhos de diferença. Visualmente, o OMA lá atrás, há 300 anos atrás, ele escreve isso aqui como uma linha de contra-ataque onde eles fecham os dois no mesmo preço. No olhômetro você não vê, né, ou praticamente não percebe a diferença de 6 centavos aqui. 7 centavos. 6 ou é 7? 7. E aqui ele já abre indo embora. E se ele fechar a semana na máxima, ele faz um maruboso, que aí sobe mais ainda. É o início de um movimento de alto objetivo. Objetivo subjetivo é a banda média das bandas de bola que está hoje, nesse momento, em 14,35. Um objetivo 14,26. Foi a máxima desse candle aqui. Ou seja, ele está em 13,38 e tem objetivo a 14,26 no gráfico semanal. 13 está em 13, está vindo para baixo. 13,34, 13,31, botar aqui 13,34 para 14,26. Daí quase 7% de ganho ainda, 6,90. Ok? Tá aí no gráfico semanal. Exército nomeia presidente da Corte Constitucional para chefiar governo temporariamente. Vai ser chamado novas eleições presidenciais. Vamos ver. Volta aqui pro diário. Fibria. Acho que já falamos de fibra, não falamos? Vamos ver aqui, fibria. Fibra fechou ontem com um Harami de queda. Esse papel muita volatilidade hoje, né? Abriu realizando, reverteu, veio para cima. Ele tem um stop mais imediato aqui, rompendo essa máxima de 24,80. Comprou a 27,44. 24,80 e stop para o papel. Hoje não é para sair desse papel. Então tem que esperar fazer uma figura. Ele fez a figura de reversão ontem que não está sendo confirmada hoje. Então tem que esperar para ver como é que ele fecha hoje e amanhã. Ele ainda pode derivar aqui entre 24,80 e 26,20 mais um tempinho. Mas 24,80 seria o stop. Recomendação de stop. Tá certo? Então eu por um stop perdendo uns 24,80 aqui.
Ok? Não, aqui do lado. Aqui do lado mesmo. Falando de Chile, de México, de Colômbia, entendeu? De Peru. Mais alguma coisa? 5 horas e 22 minutos. Deixa eu ver se tem mais algum papel interessante. Fibra está na minha lista de venda aqui. Vamos ver aqui o GPA. O GPA. Vamos remover tudo aqui. Talvez muito longo prazo, cara. Não dá pra capturar isso no varejo. Isso aí é mais uma coisa de realmente de longo prazo. Assim. Tem que cuidar em relação a isso. Você pode comprar uma coisa também que tá certa, estoura, mas também pode comprar uma coisa que. Por outro lado, aquela questão da TV digital, né? Do TV dele. O GPA é a mesma coisa. Se perder aqui essa retração de 38.2, é stop. Mercado internacional Tá também, querendo melhorar um pouquinho. Vamos deixar para amanhã para ver como é que ele funciona. O índice futuro querendo. empresa, assim, Ih, não, tá no diário. que ela teve assim passado, ele tá Vou botar aqui nos 5 minutos. muito, que cresce muito assim, Querendo melhorar um pouquinho, né? Sai da banda inferior, já chega no objetivo, banda superior. mas assim, o número de licenças Mercado de uma forma geral melhorando um pouquinho, natural. foi abaixo da inflação. Aqui deixa uma sombrinha inferior. Na verdade, quando a gente fala em preço, esse preço aí é médio. Vou fazer uma nova mínima, né? No índice Bovespa. Ideal, mas eu usei preço. Por que é médio? Porque às vezes ele pode estar vendendo para uma grande empresa, aí o ticket médio Deixa eu ver a mínima aqui. Pode fazer fechar com spin top ou eventualmente até com doji, viu? 44,552, 45, 44. eu tenho notado que nos últimos trimestres isso tem sido muito contido. Esses preços assim têm sido realmente sempre abaixo da inflação. A ideia deles é a seguinte, pelo menos conquistar um novo cliente com preço baixo e depois tentar vender mais licenças para o mesmo cliente, talvez com preço Mais ou menos isso aqui. é licença. Deixa eu ver aqui num gráfico limpo. Se o candle. Ele teria que subir um pouquinho mais. E no caso aqui do gráfico diário, né? Para ele spinning top ele teria que ter caído um pouquinho mais, que não caiu. Porque a sombra superior tem que ser igual à sombra inferior. E aqui está meio desproporcional. A inferior está um pouquinho menor do que a superior. Mas é aquelas questões, né? É uma figura que lembra um spinning top de indefinição. Vamos ver aqui o índice futuro. O índice futuro, ao contrário, começa a melhorar. Lembra um martelo invertido. Maru Bozo lembra um martelo invertido de reversão autista. E o Ibov, que não é exatamente um Maru Bozo, deixou uma sombrinha inferior. Vamos ver se ele fecha fazendo um doji aqui. Que seria o melhor dos mundos. Amanhã, feriado em Nova York, a gente vai ter um dia daqueles sem rumo certo, né? Sem um norte. Futuro está no positivo, o à vista 0,71 de queda. Petro 15,83, fechando bem, com uma linha penetrante de alta. E a Vale frustrando, pelo menos com o spinning top. Vou limpar aqui. E hoje o mercado americano fechou se antecipando, né? O movimento de amanhã, ao feriado de amanhã. E fechou também com um candle que lembra uma spinning top de indecisão. Lembrando que aqui passa a média das bandas de Bollinger, né? Não sei porque que esse bicho faz isso. Aqui. Não conseguiu romper a média das bandas de Bollinger.
Tá certo? Então é isso, gente. Se não tiver mais nenhuma solicitação, vamos ficando por aqui. 5 horas e 27 minutos. Deixa eu só ver aqui. A gente tem 3 minutinhos ainda só para ver os leilões. Eu gosto de ver leilão. Olha aqui, Vale 25,86, 25,89, um pouquinho mais para cima. Petro fechou a 15,83, 15,95, fecha mais ainda para cima. OGX fez mínimo no 36, fechou a 38. No leilão cravado em cima 38, né? E é isso. Deixa eu ver aqui, tá o 1,60 de queda, 26,83, 26 nasce, 20, poxa, 26,83, leilão 28,17, não vai fechar assim, mas mostra um viés de alta pro papel, deve fechar melhor. E Bradesco 17,13, 27,13 ao contrário, viés de baixa, 26,89 para baixo. E Banco do Brasil, para finalizar, fechou a 20,35, 20 e 22, 20 e 28, está ajustando agora, 20 e 23, enfim, tá com viés de baixa. Tá certo? Então dificilmente a gente vai ver uma melhora do índice Bovespa nesse leilão. Ou seja, ele deve ficar daí, deve ficar mais ou menos, deve fechar mais ou menos por aí. Ok? Vamos ficando por aqui. Obrigado a todos. E amanhã a gente volta às 9h30 da manhã. Uma boa noite e até lá.